para completar, bastidores da saída de Flora no Corinthians, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre bastidores da saída de Flora do Corinthians. O menino de só 12 anos de idade virou notícia desde quarta-feira quando seu pai veio a público para dizer que estava tirando o atleta do timão. Pois bem, na quinta o Corinthians usou suas redes sociais para informar que o Flora não havia sido inscrito no Campeonato Paulista porque o pai do garoto não havia enviado a documentação necessária para o registro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente do Corinthians e quero acrescentar algumas informações importantes desse bastidor da queda de braço entre as partes. Primeiro, contar que o Flora é hoje dono de um dos maiores salários da categoria de base do Corinthians. Ele, apesar de ter 12 anos de idade, custa 15 mil por mês, além da ajuda de custo, ou seja, o pacote Flora sai por algo na casa dos 20 mil mensais, valor absolutamente irreal no futebol brasileiro para alguém que tem 12 anos de idade. Pois bem, o Flora havia sido promovido para o Sub-13 no campo e não conseguiu performar bem. A verdade é que o Flora arrebentou com a camisa do Corinthians e de outros times no futsal, mas tem tido mais dificuldade no campo. Segundo uma fonte importante no Corinthians, a saída ao Sub-13 foi uma grande catástrofe e o atleta foi devolvido ao Sub-12, que é a sua categoria. O pai não gostou e deixou de levá-lo para os treinos. A partir daí a situação ficou incontrolável e nesse momento o pai do Flora tenta tirá-lo do timão. Importante registrar que o Corinthians não dá como certa a saída do atleta, até porque existe um contrato de formação ainda não rescindido. O que você pensa sobre o tema? É possível que o Flora, saindo do Corinthians, se acerte com outro time do futebol brasileiro, talvez até paulista. Mas a avaliação no Corinthians é de que aquele menino que arrebentava no futsal e que gerou uma série de vídeos incríveis, não tem conseguido ser tão decisivo no campo, nem na sua categoria Sub-12, muito menos na categoria de cima, o Sub-13. E o volante Arthur, que já foi da seleção brasileira e do Barcelona, pode não ficar no Grêmio. O contrato de empréstimo termina agora na metade do ano e nesse momento há muito mais vontade do Arthur em permanecer em Porto Alegre do que do Grêmio em continuar com o atleta. Isso porque o Arthur custa na casa dos 2 milhões de reais por mês e o entendimento no tricolor gaúcho é de que esse custo-benefício não tem valido a pena. O Arthur tem 29 anos de idade e contrato com a Juventus da Itália por mais uma temporada. O que o Grêmio quer? Que o Arthur consiga a rescisão do seu contrato com a Juve e, livre no mercado, volte a negociar para permanecer em definitivo lá no clube gaúcho. Mas o Arthur tem cerca de 5 milhões de euros de dívidas já vencidas da Juventus e outros 5 milhões de euros para receber nesse último ano de contrato no futebol italiano. Para rescindir com a Juve, ele gostaria de receber esses 10 milhões de euros. E nesse cenário, sem acordo com o Grêmio, existe a possibilidade real de o Arthur trocar o tricolor gaúcho por outro time brasileiro a partir do segundo semestre. Até porque no Campeonato Nacional ele fez apenas 10 partidas, ou seja, não estourou o limite de jogos e estaria disponível para outra equipe da Série A. Importante registrar ainda que chegaram a especular no Sul de que o zagueiro Vieri poderia ser envolvido nessa negociação entre Juventus e Arthur. Está completamente descartada essa história e o Grêmio entende que o Vieri é hoje um atleta que pode render até 25 milhões de euros, ou seja, não faz nenhum sentido incluí-lo numa troca pelo Arthur. O Fluminense é o maior interessado no volante de 29 anos de idade hoje. O Flu já abriu conversas com representantes do Arthur. Dá para dizer que Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras monitoram com atenção a essa história. Se houver qualquer avanço, prometo voltar para contar para vocês. Arthur que tem 23 jogos em 2026, com 1 gol e 2 assistências. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians conseguiu um parceiro para ampliação da Neoquímica Arena. O estádio vai ganhar mais 2.000 cadeiras no setor leste superior, o que fará com que a Neoquímica passará a ter uma capacidade de 51 mil torcedores. Essa obra está estimada em 7 milhões e meio de reais e todos os custos serão bancados pela Índigo, que é responsável pelo estacionamento do estádio. O Timão anunciou nas últimas horas uma prorrogação do contrato com a Índigo, relacionada ao estacionamento da Neoquímica Arena. Serão 12 anos de acordo, com uma série de vantagens para o Corinthians. Além desses 7 milhões e meio pagos pela obra, o Corinthians ainda terá direito a 35% de toda a receita líquida mensal com o estacionamento. A partir de 2030, a empresa ainda pagará 13 milhões de reais fixos pela cessão de uso do espaço. Para completar, a Índigo ainda concordou em perdoar uma dívida de 2 milhões e meio de reais que o Corinthians tinha
para com essa empresa. E você, quer ver o estádio do Corinthians maior, 51 mil pessoas, é uma boa capacidade? Há uma discussão de olho na Copa do Mundo de Futebol Feminina, prevista para o ano que vem, de construção de arquibancadas atrás dos gols, que faria com que a Neoquímica ultrapassasse 60 mil lugares. O presidente Osmar Stabile é a favor, mas quer arquibancadas definitivas e não aquelas tubulares que podem ser desmontadas depois do torneio. Usa o espaço para comentário, opina sobre o tema, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Marcelo Silva, boa noite, grande Nicola, você sabe se o patrocínio da Fatal Model vai avançar no Corinthians? A Fatal tinha passado a negociar com o interesse da Fatal em patrocinar o Corinthians é dos mais antigos. Cheguei a contar aqui para vocês, a gente entrevistou um dos responsáveis pela Fatal, né? E aí a pessoa estava me contando que negociações, propostas e tal, a nova oferta nem é da Fatal Model, mas de um braço da Fatal. E por algum momento o Corinthians até cogitou levar essa história adiante, mas recuou diante da pressão. Enfim, eu daqui a pouco, quando acabar lá, eu vou ligar para essa fonte do Corinthians vou retornar a ligação dessa pessoa e aí vou tentar avançar nessa história também, tá? Lucas Rocha, novo membro do canal, seja bem-vindo, Lucas. Vai mandando suas perguntas por aí que a gente responde por aqui. O Leonardo Barbosa, Nicola, informações do Timão sobre vendas, transferban. Cara, eu estava perguntando para o presidente Osmar Stabile, nessa ligação dessa semana, presidente, como é que ficou aquela questão envolvendo o Garro? Por que vocês não pagaram? O prazo de 10 dias já não acabou? Ele falou, não, Nicola, o prazo acaba na semana que vem. A gente tem parte dessa grana via Outfield, que é uma empresa que vai emprestar dinheiro, e a gente precisa de uma outra parte de dinheiro que vem de um fundo, faltava a assinatura do responsável pelo fundo. E a expectativa dele é de que essa assinatura do responsável pelo fundo viesse no dia seguinte à nossa conversa. Ele falou, nem publica nada, porque se amanhã de manhã essa assinatura vier, eu vou conseguir toda a grana, vou fazer o pagamento e te aviso. Aí você publica. Eu falei, tá bom. Acabei nem citando essa nossa conversa. Mas como não me ligou, imagino que esse responsável pelo fundo não tenha levado a história, não tenha assinado. Mas assim, é preocupante, tá? Porque o Corinthians já tem um transfer ban do José Martínez. Tem outro para estourar a qualquer momento do Charles. Esse do Rodrigo Garro, cara, a situação é bem perigosa, porque a dívida é superior a 40 milhões de reais, o Corinthians já foi condenado, chegou a um acordo com o Tajeres graças à mudança do presidente, o Stabile foi até a Argentina para conversar com o presidente do Tajeres, no primeiro momento ele nem queria recebê-lo, depois houve o contato, houve o acordo, e agora o Corinthians tem tido dificuldade em fazer essa quitação. Qual a situação do Osmar Stabile, já que está no Conselho Deliberativo pedindo impeachment? Você tem alguma informação? Vocês vão lembrar que durante a semana, em uma das lives, eu liguei para o presidente do Corinthians, e aí ele não atendeu durante a live e acabou me ligando, sei lá, 9h30 da noite, né? E aí eu conversei com ele e também perguntei sobre essa situação. Ele virou alvo de um pedido de impeachment no Corinthians por ter entregue o Parque São Jorge como garantia, numa negociação com a Fazenda, enfim. E eu perguntei, presidente, o que você pode me falar sobre isso? Ele falou, Nicola, não fui eu quem dei o Parque São Jorge como garantia. Essa negociação começou com o Augusto, e foi o Augusto quem deu o Parque São Jorge como garantia, algo que fere o estatuto e por isso poderia determinar o impeachment do presidente. Nessa semana, esse processo andou mais algumas casinhas e pode haver a votação para o impeachment do Osmar Stabile. Assim, ó, não tenho necessidade nenhuma de defender A, B ou C, mas os casos de André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e de Augusto Melo não tem nada a ver com o Stabile, né? Até que se prove o contrário, a gente não tem nenhuma notícia de irregularidade do Stabile, exceto por aqueles 2 celulares que ele deu com dinheiro do Corinthians, um para o Kaká, que havia tido o seu celular quebrado, e outro para um jogador da base. Acho que se você quer fazer caridade, você faz com o seu próprio dinheiro. O Stabile tem uma condição financeira boa, podia ter pego e doado esses 2 celulares com o dinheiro dele e não do Corinthians. Mas exceto isso, nada que justificasse um impeachment para o Osmar Stabile. O Augusto Melo, que foi expulso, ele é acusado pelo Ministério Público e pela polícia de ter criado uma empresa laranja para ganhar 25 milhões de reais de comissão, num acordo com a Vaidbet, cuja participação dessa empresa laranja foi nenhuma. O André Sanches e o Duílio Monteiro Alves, um foi expulso e o outro pediu para sair para não ser expulso por uso de cartão corporativo de forma absolutamente injusta e incorreta. Enfim, 480 mil reais foram gastos pelo Andrés com diversas coisas pessoais, enfim.
resto da história todos vocês já sabem, né? E qual? O Corinthians já tem algum jogador para contratar e jogadores para vender? Qual é o nome do jogador que pode estar chegando? Ô Pedrão, o Diniz é meio diferente dos outros técnicos, né? Por exemplo, o antecessor dele, o Dorival, vivia reclamando da necessidade de o Corinthians contratar 4 jogadores. Com o Fernando Diniz, a prioridade é não perder atletas. Ele falou que nem faz tanta questão que cheguem reforços, mas que ele não pode perder jogadores importantes dentro do atual elenco. E tem muita gente especulada para sair, né? O Mateuzinho interessa ao Zenit, o Bidon e o André são alvos do mercado europeu. Chegaram a cravar que o André está fechado com o time português, o empresário dele me assegura que não. Que mais? O Garro não teve nada muito mais quente, né? O Yuri Alberto, esse sim, já demonstrou a intenção de ir embora. O Memphis Depay tem contrato só até 20 de junho, e até o Alan, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians, chegou a ser especulado como possível reforço da Roma. Fala, rapaziadinha boa, chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. Estamos falando realmente do Coringão, então muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando nosso vídeo até aqui. Sábado desejitado com muita informação de mercado da bola, então muito obrigado a todos que ficaram até agora no momento do que vocês estão ouvindo aí. Muito obrigado de coração. A gente vai encerrando a nossa edição por aqui, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Vamos lá cima. Fui!